Hoje, para nós gaúchos, é a data da celebração do 20 de setembro, a Revolução Farroupilha. Eu disse hoje, no início da sessão, nós perdemos a guerra, mas não e jamais perderíamos o orgulho de termos nascido naquela terra que é brasileira por esforço dos gaúchos que quiseram essa integração. E hoje, quando a gente olha, senadora Rose de Freitas, a crise federativa, a gente tem que remeter à Revolução Farroupilha. O que foi a Revolução Farroupilha? Uma revolução dos farrapos, que na verdade era eu não diria uma insurreição, mas um questionamento do centralismo que prejudicava as periferias, os estados periféricos. E hoje, com a crise federativa, com os estados falidos, municípios falidos, a União quebrada, retoma esse ideário da Revolução Farroupilha, da necessidade urgente de uma reforma do Pacto Federativo, que é o que mais nós precisamos para descentralizar os recursos, porque as pessoas sabem e acompanham mais ali na sua cidade o dinheiro aplicado e a gente tem uma otimização maior. A Revolução Farroupilha pode ser sintetizada no que diz a sua bandeira, escrito: liberdade, igualdade e humanidade. Princípios que devem prevalecer nas nossas relações. Por falar em humanidade e liberdade, eu lembro que hoje 14 milhões de judeus em todo o mundo começam a celebrar o Ano Novo Judaico, tendo alguns desafios fundamentais, sejam de ordem individual como de ordem coletiva. Num artigo publicado hoje na Folha de São Paulo, Fernando Lotenberg, que preside a Confederação Nacional, a Confederação Israelita, ele escreve e descreve os desafios que tem o povo judeu neste século XXI. A questão mais frequente, escreveu ele, hoje é como responder ao recrudescimento em escala mundial do antissemitismo e de sua versão mais desavergonhada pós-Holocausto, que é o antisionismo. Foi o que escreveu hoje na Folha de São Paulo o presidente da Confederação Brasileira Israelita do Brasil, Confederação Israelita do Brasil, CONIB. Fernando Lotenberg acrescenta: as redes sociais e as novas tecnologias são pontos focais de recrutamento e doutrinação, promovendo não somente o ódio, mas também técnicas de ação violenta. Extremistas brasileiros de todo tipo estão conectados com facções internacionais com o intuito de compartilhar estratégias, experiências e propaganda. Também está no texto de Fernando Lotenberg, presidente da CONIB. As fileiras que marcharam em Charlottesville, nos Estados Unidos, empunhando tochas e entoando cânticos contra os judeus e outras minorias, atualizam fielmente as imagens dos comícios da Alemanha nazista. Mas o choque e o pavor diante daquelas cenas serviram de chamado à ação. Gigantes da tecnologia começaram, finalmente, a tomar providências. O Airbnb, que é aquele aplicativo de aluguel de imóveis, cancelou contas de extremistas que usaram seus serviços para se hospedarem na cidade. O Google, o PayPal e o GoDaddy barraram sites racistas. O Facebook está finalmente, estou terminando, senadora Rose de Freitas, o Facebook está finalmente endurecendo sua conduta, assim como os serviços eletrônicos de coleta de recursos. É pouco, mas é um começo. E antes tarde do que nunca, defende Fernando Lotenberg. Por aqui, a CONIB, Confederação Israelita do Brasil, inicia um movimento para que essas mesmas empresas tomem atitudes semelhantes por aqui. O Brasil dispõe de uma legislação adequada para combater a propagação do ódio e também do preconceito. Temas, senador José Maranhão, tão recorrentes nesta casa, muito recorrentes nesta casa. Não podemos nos omitir. Foi a exortação de Fernando Lotenberg. Diante do mal, a pior atitude de bem, a pior atitude das pessoas de bem é nada fazer. Repito, diante do mal, a pior atitude das pessoas de bem é nada fazer. Eu trago esse tema, senadora Rose de Freitas, porque hoje é o Ano Novo
para os judeus, o Ano Novo Judaico, e a sociedade judaica, os judeus, os árabes, os palestinos, os italianos, os alemães, os asiáticos têm uma convivência no nosso Brasil extremamente pacífica e extremamente solidária. No meu estado, meus caros colegas, senador Cristóvão, no meu estado, no Rio Grande do Sul, que faz fronteira com 2 países, Uruguai e Argentina. E naquela fronteira é impressionante a convivência também, sobretudo de palestinos e de árabes, de outras nações, a estarem ali, convivendo pacificamente. E neste ano, na Páscoa, foi celebrado na Catedral Metropolitana de Porto Alegre, um compartilhamento da Páscoa de cristãos e judeus. O rabino e o padre, numa cerimônia compartilhada num jantar para celebrar essa fraternidade, que está na bandeira do Rio Grande. Liberdade, igualdade e humanidade. Muito obrigada, senadora Rose de Freitas.